Eu vou falar aqui de um tema, inclusive por sugestão de um amigo meu, que isso aí vai dar muito comentário daqui para frente, que é o Bruno Senna na Fórmula 1, né? Já tem aí, já roda um pouco de conversa a respeito do que a imagem dele representa ou pode representar na Fórmula 1. Então já tem aquela história lá de capacete amarelo e não sei o quê. A verdade é que o sobrenome Senna tem um peso muito grande. O Jean Lézy, numa entrevista, esses dias ele falou que pode ser até uma coisa destrutiva, porque o Ayrton Senna, o tio dele, foi um cara que ele teve uma expressão impressionante no meio, né? E realmente o Bruno Senna ele vai ser alvo da mídia no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Só que o brasileiro é ufanista, né? Isso aqui isso é um problema muito sério, ele ser ufanista. Ufanismo é uma coisa que não tem nenhum tipo de lógica, é uma coisa baseada em reação emocional e não é uma coisa que você possa levar como referência, né? Então, por exemplo, só para citar uma diferença, em 1970 o Brasil ganhou a Copa do Mundo no México. Aí nós nos tornamos os melhores do mundo. Bom, a Copa do Mundo foi uma disputa instituída pela FIFA de equipes entre países. Então, lá você tinha uma delegação representando o Brasil, disputando com outras delegações que representavam seus países, e faz sentido você pensar em país tal campeão disso, daquilo. E esses caras aí da Copa de 70, os brasileiros, uma coisa que eu sempre admirei demais, até hoje eu acho que foi a melhor seleção que o Brasil já teve, é que eles eram incrivelmente profissionais, eram caras amadurecidos que passaram por bons e maus momentos e jogaram profissionalmente muito bem. Aquilo era um time bom mesmo, lá não tinha perneta não. Inclusive teve uma besta quadrada aí que não sei quem foi que falou que em 69 que o Pelé tava míope. Porra, o cara ele mandou um bico lá do meio do campo num jogo da Copa de 70, quase que faz o gol lá no cantinho da trave. Quem é míope é o imbecil que falou um negócio desse, né? Não tem a menor noção do que está dizendo. O Emerson Fittipaldi ganhou em 72 e aquele clima de brasileiro campeão, obviamente, influenciou em toda essa leitura, isso aí. E nós nos apropriamos aí das glórias dessas pessoas, né? Acontece que vai uma diferença grande aí entre futebol e automobilismo, que é no caso do Emerson Fittipaldi, ele em 72 ele era um contratado da Lotus para disputar o campeonato mundial de pilotos e de construtores. Era uma equipe que inicialmente tinha 3 carros quando ele entrou, depois ficou com 2 e ele estava disputando pela equipe. E claro que estava disputando também o seu próprio campeonato. Então o Emerson Fittipaldi lá estava cumprindo um contrato com uma empresa e disputando o campeonato por ele. Na velocidade que o cara andava, com aquele risco de morte imenso que tinha naquele lugar, naquela situação, o cara não ia pensar na hora de mudar de quinta para quarta, terceira e segunda no povo brasileiro, porque não dá. Se ele fizer isso, ele morre, pô. Não tem nada a ver. Então, ele ganhou uma coisa que foi por méritos absolutamente próprios. Ele não foi, para sorte dele, contratado nem pela CBF nem pela CBA, né, que senão estava morto, né? Não é um mérito que se deve exclusivamente a ele, mas fazia sentido no contexto daquele campeonato. A gente falar em termos de Brasil. 74 Brasil foi jogar de novo na Copa, se achando o maior o melhor, já era rotina o Brasil ser campeão, tomou um pau e o Emerson lavou a nossa alma ganhando mais um campeonato pela McLaren, né? Maravilha, isso daí pra frente o nosso futebol ele ficou tão ruim que essas vitórias que vieram depois do Nelson e do Ayrton Senna transformaram o automobilismo praticamente quase um substituto do futebol, virou a segunda paixão. E nós passamos a ver e tratar o automobilismo de uma maneira quase que futebolística. O Ayrton Senna foi uma pessoa que até colaborou com esse negócio, porque essa questão de
pátria no esporte, ele levou isso aí muito a sério e tem inclusive um episódio característico nisso aí com relação àquele negócio da bandeirinha lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar tomando tempo. O brasileiro, ele encarnou esse negócio aí, que o cara que está subindo no pódio lá, ele está representando o Brasil. Ele esquece que o sujeito está sob um contrato com uma empresa, com uma equipe que ele tem que cumprir. É diferente da CBF, por exemplo, que monta um time para disputar uma Copa. Isso aí é uma organização militar, o cara é convocado, ele tem que ir. Porra, é brincadeira um negócio desse. É a mesma coisa que eu montar uma equipe de Fórmula 1, chamar o Rubinho lá e falar: você tem que pilotar para mim porque eu estou te convocando. Porra, não tem nada a ver um negócio desse. Essas são situações diferentes. O sentimento do piloto, em particular, dele, com relação à pátria dele, é uma outra coisa. Agora, toda a mídia, todo mundo que estava envolvido com essa questão do automobilismo nesse período, do Nelson e do Ayrton, né, levou muito a sério essa questão aí da bandeira brasileira, né? E hoje o mundo é outro, é uma outra coisa. O Bruno Senna já está virando alvo de câmera, de comentário, isso, aquilo, e se esquecem. Muita gente se esquece de coisas que são importantíssimas. O Bruno Senna esse ano não vai conseguir fazer nada na Fórmula 1 porque não dá. O Bruno Senna, ele entrou na Fórmula 1 numa equipe que andava 10 segundos mais lento que o ponteiro. Isso é a mesma coisa que você não está disputando a corrida. Ele tinha que ficar abrindo para os outros passar toda hora. Chegou a sair da pista várias vezes porque não conseguia controlar o carro na curva. O carro dele era um lixo. Ele agora está vendo o que é efetivamente pilotar um carro de Fórmula 1. E mais um negócio que inclusive o Alesi falou. Hoje os pilotos não podem treinar. Na época do tio dele podia ter treino particular. A equipe podia fazer treino para ajustar o carro, o piloto se acertar com uma determinada mudança, isso aqui. Hoje não tem mais. Então o Bruno, ele não ficou meses seguidos sem pilotar um carro de Fórmula 1. Agora está entrando no meio de uma jaula de leões, né? Essa que é a verdade. E em que condições? Carro campeão, carro que está batendo tudo, é a Red Bull Racing, que é um carro fenomenal, com um alemãozinho lá que toca tudo. Ele anda uma barbaridade, já é campeão do mundo e deve ser esse ano também. A segunda colocação no campeonato, se prevê uma disputa que não vai ser com ele diretamente, né, mas entre as Ferraris e as McLaren, e eu acredito, eu aposto num possível segundo lugar do Button, porque eu estou acreditando mais na performance da McLaren do que da Ferrari. Aí não entra só a questão do piloto, entra o carro também. E o que a gente tem lá na frente, onde está acontecendo uma disputa? O piloto ele disputa com a ferramenta que ele tem. Você tem dois carros da Red Bull que andam uma barbaridade. Você tem duas McLarens que estão mostrando uma eficiência crescente e contínua. São carros muito confiáveis mesmo, né? Tem dois campeões mundiais da McLaren, né, caras que já são tarimbados, experimentados no negócio, experimentaram esse gosto de ser campeão, de andar na frente. O Button é um cara que tem uma pilotagem muito fina, uma coisa impressionante, dá gosto ver, e ele está tirando um bom proveito disso. Tem a Ferrari que chegou ali na briga para disputa, com o Fernando Alonso, que é um piloto que não deixa dúvidas quanto à capacidade dele. Isso aí não tem o que questionar, é candidato a pódio sempre. E em seguida vem a Mercedes, que vai devagarinho, né, entrando no meio desse bolo. Pega o histórico aí da Renault no ano passado. No ano passado a Renault conseguia se meter um pouco no meio disso. E depois essas outras equipes aí, McLaren e Ferrari, elas andaram para frente e ocuparam esse lugar. E o Kubica, que era o grande piloto, o cara que estava andando tudo, ele se acidentou, saiu fora. Então sobrou o Vitaly Petrov, que anda uma barbaridade, mas ainda está no começo de carreira, não tem experiência do Kubica. E o Bruno, que pela segunda vez na vida ele está pilotando um carro de Fórmula 1, que é uma coisa que ele não tinha feito até então. De uma certa forma, inclusive, eu diria até que as duas últimas corridas, olhando para trás, a partir de agora, eu acho que até elas beneficiaram um pouquinho o Bruno Senna. O Bruno Senna vai pegar agora uma pista, que é Singapura, que é completamente diferente das outras duas, Spa-Francorchamps e Monza.
Spa é uma pista de 7.000 metros, onde se vira uma volta em torno de 40 e poucos segundos, não lembro quanto lá. Monza é uma pista de 5.800 metros que se dá uma volta em 1 minuto e 20 e poucos segundos. Singapura é uma pista de 5.000 metros, portanto 2 quilômetros mais curta do que Spa-Francorchamps, e vira um tempo aproximadamente igual, porque a pista de Singapura ela é travada, tem muita freada forte. O Rubens falou recentemente aí numa entrevista o seguinte, que as curvas travadas, essas são as mais difíceis de ser feitas, porque são muito técnicas. Você precisa frear no momento certo, entrar no ângulo certo, acelerar na hora certa, a marcha certa. É um negócio ali, para perder um tempinho ali, é muito fácil. É muito fácil. E fora que essa pista, a gente costumou ver uma pista ondulada, com risco de bater na parede, com lavadeira alta, um monte de coisa, uma série de dificuldades que não facilita a vida de ninguém. É claro que, vamos pensar numa coisa, tudo pode acontecer. De repente, acontece um cenário em que o Bruno Senna se sai muito bem, ele aparece lá em quinto, terceiro, sei lá, bateu todo mundo na frente, lá, não sei. Mas acontece o seguinte, hoje ele não está em condição de ele mesmo saber se ele pode almejar um negócio desse, porque ele está andando pela primeira vez numa coisa competitiva. E um carro que a gente sabe que, mesmo tendo o mesmo motor da Red Bull, é um carro que tem performance inferior. Ele não é tão bom quanto a Red Bull e também não é tão bom quanto a McLaren, né? E eu estou vendo aí discussões, que você vê aí, pessoas que gostam desse negócio, mais a mídia, isso, aquilo, uma polarização em cima do cara. Em termos de expectativa, eu olho para esse negócio e fico pensando, pô, o Senna faleceu, aí viraram a câmera pro Rubinho. O Rubinho não estava em condição de sofrer uma pressão dessa, não dava, pô, não tinha condição. Ele é um fantástico profissional. Eu acho que desse ponto do profissionalismo, o Rubinho é um exemplo para o brasileiro. Aqui no Brasil não tem profissional de nada. Deviam adotar o exemplo dele para o Brasil melhorar. Infelizmente não ganhou o campeonato, ainda está lá guiando, e por uma equipe que tem uma história. O cara não entra lá na Williams porque ele é um banana qualquer, de jeito nenhum. O cara entra se ele guiar, se ele tiver condição. A Williams ela tá péssima hoje, mas não é um timeco qualquer, né? Só que o brasileiro tem um negócio, né? É assim, o Rubinho ganha uma corrida, ele vai lá no pódio, ou vai em terceiro, segundo, sei lá. Não, bom, agora esse cara lavou a nossa alma. Ele é o bambambam. Bam, bam. Na outra corrida, ele termina em sexto, ou quebra o carro, ou sei lá o que, está na hora de aposentar. Passou um mês entre uma coisa e outra, então o cara era o Deus, de repente ele virou demônio. Isso aí é o brasileiro ufanista. O fanismo enxerga o quê? O sentimento do cara. Então, o brasileiro, quando ele fala aí de Rubens e outras coisas, ele está decepcionando, na verdade, é com ele próprio, né? Porque olha, passaram muitos pilotos brasileiros pela Fórmula 1. O Rubens continua lá. Ele continua lá porque ele é aceito pela equipe. Senão ele não continuava. Inclusive tem terminado na frente dos outros quadros. O Bruno está começando. Não dá para querer tirar uma conclusão firme. Eu espero que esse cara ele tenha cabeça para aguentar um saco de besteira que provavelmente vão falar dele